Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Desperte seu gigante interior. Anthony Robbins. Parte 1. Liberte o seu poder. Sonhos do destino. Muitas pessoas sabem o que devem fazer para obter sucesso na vida, mas poucas pessoas realmente seguem e fazem o que é necessário. Para criar uma melhoria duradoura na qualidade de sua vida, você deve dominar suas emoções. Alterar as emoções que você sente em qualquer situação alterará suas ações. Ao dominar suas emoções e criar conscientemente a emoção de que você precisa, você controla suas ações. Seu estado físico. Controlar sua saúde física gera energia e entusiasmo em todas as outras áreas de sua vida. Relações pessoais e profissionais. Compartilhar o sucesso com outras pessoas amplifica as recompensas e gera um senso de contribuição. Finanças. O destino financeiro da abundância é alcançável criando a paz de espírito e a antecipação de possibilidades futuras. Tempo. Um domínio do tempo permite que você alcance a máxima realização possível na direção de seus sonhos a cada hora, todos os dias, sem enlouquecer. Dentro do homem habitam aqueles poderes adormecidos, poderes que o surpreenderiam, que ele nunca sonhou em possuir, forças que revolucionariam sua vida se fossem estimuladas e colocadas em ação. Orison Swett Marden. Um homem consistente acredita no destino e um homem caprichoso em chances. Benjamin Disraeli. Decisões. O caminho para o poder. São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. A chave não é o que você sabe, mas o que você se compromete a fazer. Para direcionar sua vida, você deve exercer controle sobre as decisões diárias consistentes que são tomadas. As decisões são a mãe das ações, que, por sua vez, levam diretamente aos resultados. Portanto, para alcançar os resultados necessários, observe atentamente todas as decisões que foram tomadas. As condições externas têm pouca ou nenhuma influência na vida útil final ou nas conquistas de carreira da pessoa. A maioria das pessoas estão tão acostumadas dando desculpas que nunca têm tempo para sentar e estabelecer um padrão mínimo para o que elas aceitarão na vida. O princípio interessante e empolgante é que qualquer pessoa pode fazer praticamente tudo o que quiser, se tomar a decisão de se comprometer com esse caminho, começando aqui e agora. Tomar uma decisão não é apenas uma ilusão. Significa literalmente descartar todas as outras possibilidades e focar unicamente no único resultado ao qual você é total e inequivocamente dedicado. É por isso que se concentrar é tão importante, porque, reconhecendo ou não, você se torna literalmente naquilo que é o seu foco na maior parte do tempo. São nos seus momentos de decisão que o seu destino é moldado. Anthony Robbins. O homem não é resultado das circunstâncias. Circunstâncias são resultados dos homens. Nada pode resistir à vontade humana que vai até a sua existência em seu propósito declarado. Benjamin Disraeli. A força que molda sua vida. Qualquer coisa que você relacionar com a dor e o prazer molda os aspectos da sua vida. Cada pessoa tem a capacidade de alterar essas associações, portanto, mudando as ações e, finalmente, os destinos. Os seres humanos sempre agem racionalmente para evitar a dor e ganhar prazer. Cada pessoa, consciente ou inconscientemente, age de acordo com qualquer coisa que considere trazer prazer e para evitar qualquer ação que cause dor. Você pode usar isso a seu favor ampliando as relações de dor ou prazer. Em outras palavras, mentalmente, exagere o prazer que sentirá com algo positivo ou a dor resultante de alguma ação negativa. Quanto mais vivas e intensivas forem essas ligações, mais influência elas terão sobre suas decisões. Ao fazer vínculos emocionais intensos com o que você quer escolher, você poderá instantaneamente mudar seu comportamento. De fato, ao vincular uma dor suficientemente intensa aos comportamentos que você deseja interromper e ao manter essas relações atualizadas e vibrantes, você não precisará nem considerar esses comportamentos por muito mais tempo. Observe que a força motriz não é o prazer real ou a dor real, mas a crença de que uma ação levará ao prazer futuro, enquanto outra levará a uma dor futura que influencia as ações.
Se você está aflito com alguma coisa externa, a dor não está ligada à coisa em si, mas à sua própria percepção dela, e isso você tem o poder de mudar a qualquer momento. Marcos Aurelius. O segredo do sucesso consiste em aprender a usar a dor e o prazer, ao invés de a dor e o prazer usarem você. Se você fizer isso, estará no controle de sua vida. Se não, a vida controla você. Anthony Robbins. Sistemas de crença, poder de criar ou destruir. Não são os eventos de nossas vidas que nos moldam, mas nossas crenças sobre o que esses eventos significam. O significado que atribuímos a qualquer evento tem uma grande influência de como estamos agora e para onde estamos nos dirigindo amanhã. As crenças são a chave de quão diferente as pessoas veem o mesmo evento. De modo geral, a maioria das crenças é baseada em experiências passadas de resultados dolorosos ou agradáveis. São interpretações pessoais dos resultados que podem ser obtidos de qualquer ação particular. Uma vez aceitos, eles exercem poder incrível sobre nossas ações futuras. O cérebro não consegue distinguir entre algo que é vividamente imaginado e algo que é fisicamente experimentado. Isso significa que você pode literalmente realizar qualquer coisa, desenvolvendo o senso de certeza que as crenças poderosas proporcionam. Todos os avanços pessoais começam com uma mudança nas crenças. Para mudar uma crença, mentalmente associe grandes e enormes quantidades de dor a uma crença antiga, e igualmente grandes quantidades de prazer com uma nova crença. Os japoneses utilizam o Kaizen, que significa melhoria contínua, como um princípio essencial de negócios. Isso significa que as empresas buscam uma pequena maneira de melhorar seus produtos todos os dias. O equivalente em inglês do Kaizen pode ser Kani, que significa constante e ininterrupta melhoria. O princípio é o mesmo. É um compromisso reforçado pela ação para gradualmente continuar a melhorar. O Kani é uma abordagem positiva. Não há necessidade de manter a qualidade de vida porque você já estará trabalhando duro para tentar melhorá-la. A Kani gera a segurança verdadeira, que vem de um esforço consistente em saber que a cada dia você é uma pessoa melhor do que era no dia anterior. Em última análise, nada na vida tem qualquer significado, exceto o que você, consciente ou subconscientemente, dá. Portanto, as maiores mudanças são feitas internamente, independentemente das circunstâncias externas específicas. Sob tudo o que pensamos, vive tudo o que acreditamos, como o véu supremo de nossos espíritos. Antônio Machado. Só na imaginação do homem que toda verdade encontra uma existência efetiva e digna de confiança. Imaginação, não invenção, é o supremo tema da arte, assim como na vida. Joseph Conrad. A mudança pode acontecer em um instante? Condicionamento neuroassociativo, NAC, é um processo que associa um prazer incrível e intenso àquilo que você deseja alcançar e dor insuportável e imediata com que você deseja evitar. A maioria das pessoas trabalha sob a suposição de que mudar os hábitos de uma vida para novos e melhores hábitos leva muito tempo. Na realidade, no entanto, os hábitos podem ser alterados imediatamente e permanentemente, se o condicionamento ocorrer adequadamente. O NAC é o processo pelo qual a mudança imediata pode ocorrer. Seu cérebro busca automaticamente o que quer que ofereça prazer e foge de tudo que produz dor. Esta é a sua chave para o controle total da sua vida. Atribuindo quantidades suficientes de prazer ao comportamento de que você precisa, você pode criar um impulso esmagador para agir dessa maneira, o que sobrecarregará totalmente quaisquer sentimentos contraditórios. Não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. René Descartes. As coisas não mudam, nós mudamos. Henry David Thoreau. Como mudar qualquer coisa em sua vida? As 6 etapas do NAC são: 1. Analisar exatamente o que você quer da vida e o que o impediu de alcançá-lo até agora. Você alcançará tudo o que você se concentrar de maneira mais intensa. Se você continuar se concentrando naquilo que não quer, estará se programando para conseguir mais dessas coisas. 2. Crie motivação para mudar imediata e urgentemente. Encontre a maneira de ligar prazer intenso para fazer a mudança e uma dor excepcionalmente poderosa para qualquer sentimento de procrastinação. Tanto o nível de dor como de prazer deve apresentar razões convincentes para fazer uma mudança nos hábitos. 3. Interromper o padrão normal de seus pensamentos. A maioria das pessoas pensa sobre seu assunto favorito da mesma forma sempre, revivendo sentimentos antigos repetidas vezes.
Liberte-se. Ponha um final diferente, usando humor e exagero. Isso ajuda a lembrar da velha situação de uma forma totalmente diferente. 4. Comece com um método novo e atraente para produzir os mesmos benefícios que você obteve de seus velhos hábitos. Encontre uma alternativa imensamente agradável para substituir o vício atual. 5. Condicione-se. Visualize seu caminho alternativo de ação com intensidade emocional. Use repetição e emoção para reforçar os benefícios positivos da alternativa. Tome uma abordagem positiva forte, enfatizando os benefícios. Desenvolva formas de recompensar os novos padrões de comportamento de maneira imediata. O padrão que é reforçado torna-se um hábito. 6. Teste sua programação. Visualize uma situação que causou frustração no passado. Se você seguiu as etapas corretamente, agora deve se sentir diferente em relação a isso. Se não, passe de 1 a 5 novamente. O começo de um hábito é como um fio invisível, mas toda vez que repetimos o ato, fortalecemos o fio, adicionando-o a outro até que ele se torne um grande cabo e nos ligue irrevogavelmente em pensamento e ato. Orison Swett Marden. Bom e mal, recompensa e punição são os únicos motivos para uma criatura racional. Estes são os estímulos que reinam e pelos quais todo o gênero humano é definido no trabalho e é guiado. John Locke. Como obter o que você realmente deseja? No final das contas, os maiores desejos da sua vida estão intimamente ligados à maneira como você deseja se sentir. Tudo o que você realmente quer da vida é mudar a maneira como você se sente a maior parte do tempo. Há uma ligação direta entre o que uma pessoa quer alcançar na vida e o que ela quer sentir. Posses materiais e relacionamentos pessoais são simplesmente um meio para um fim, uma maneira de alcançar estados emocionais ótimos. Esse é um fato importante. O comportamento é um resultado direto do seu atual estado emocional, e não um resultado de fatores externos. Portanto, mudando seu estado emocional, você pode mudar seus padrões de comportamento. As duas maneiras de mudar estados emocionais são: 1. A emoção é criada pelo movimento. Se você deseja sentir uma emoção específica, comece a agir fisicamente como se já se sentisse dessa maneira. E, antes de perceber, realmente sentirá o modo como está agindo. 2. O que quer que você escolha focar torna-se sua percepção da realidade. Portanto, se você se concentrar em coisas que ainda não aconteceram e se sentir bem com elas antecipadamente, você cria um ambiente fértil para que essas coisas realmente aconteçam. Você literalmente se torna aquilo em que escolhe se concentrar. Faça uma lista das atividades que dão maior prazer pessoal e desenvolva maneiras significativas de se concentrar nessas atividades na maior parte do tempo. Desenvolva um plano para gerar prazer pessoal minuto a minuto. Não permita que seja inesperadamente. Planeje todo o seu dia em torno disso e faça tudo o que você faz nessa direção geral. Experiência não é o que acontece com um homem, é o que um homem faz com o que acontece com ele. Aldous Huxley. Perguntas são a resposta. Pensar é o processo de perguntar e responder perguntas. Portanto, para pensar e agir de forma diferente, você precisa fazer perguntas diferentes. O mesmo evento pode acontecer com pessoas diferentes e elas vão se sentir de forma diferente. Ou seja, o significado que uma pessoa atribui a qualquer evento é derivado apenas de sentimentos, que, por sua vez, se baseiam exclusivamente em perguntas que a pessoa faz a si mesma e as perguntas que não fazem. Em essência, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Perguntas têm um efeito direto e dramático no foco de uma pessoa. Você controla seu foco fazendo perguntas que são positivas e criativas, em vez de perguntas que insistem em um lado negativo. São as perguntas que você faz e as perguntas difíceis que você não chega a fazer que moldam seu destino. As perguntas cumprem 3 objetivos específicos. 1. Mudam o que você está focado mentalmente e, portanto, impactam diretamente em como você se sente. 2. As perguntas permitem que você escolha algo positivo para pensar, ao invés de perder tempo pensando em negativas. 3. Perguntas positivamente enquadradas muitas vezes abrem novos caminhos para recursos inovadores que você tem disponíveis. Quando se deparar com um novo desafio comercial, você deve trabalhar sistematicamente essas questões. 1. O que é interessante sobre esse novo desafio? 2. O que deve ser mudado para criar a situação perfeita? 3. Que ações estou disposto a tomar para alinhar mais de perto a realidade com o meu ideal? 4. Que preço estou disposto a pagar? Isto é, o que estou disposto a parar de fazer para criar minha situação ideal? 5. O que posso fazer para aproveitar o processo enquanto estou trabalhando para meu ideal?
Como as perguntas podem afetar fortemente o foco mental, você deve desenvolver uma sessão de perguntas pessoais pela manhã e à noite que irão permitir que você se concentre em aspectos positivos de sua vida. Por exemplo, questões da manhã. Pense nos aspectos da sua vida que você está desfrutando com paixão, suas realizações, o que você tem orgulho e as áreas com as quais você está total e irrevogavelmente comprometido no momento atual. Questões da noite. Concentre-se no que foi aprendido nesse dia, o que você tem contribuído e experiências positivas que você tenha desfrutado com outras pessoas. Os homens veem as coisas como são e dizem, por quê? Eu sonho com coisas que nunca foram e digo, por que não? George Bernard Shaw. O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua razão de existir. Não se pode deixar de ficar admirado quando se pensa nos mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que se tente apenas compreender pouco deste mistério todos os dias. Nunca perca uma curiosidade sagrada. Albert Einstein. Todo momento grandioso e imponente nos cantos do mundo é o triunfo de algum entusiasmo. Ralph Waldo Emerson. O vocabulário do sucesso definitivo. As palavras têm a capacidade de criar emoções que podem então ser transformadas em ações que, em última instância, moldam nosso destino. Isso se deve ao fato de que as crenças podem ser formadas e alteradas por palavras. Especificamente, as palavras que você habitualmente escolheu e usualmente afetam não apenas como você se comunica, mas também com a experiência que você realmente experimenta. Ao mudar seu vocabulário habitual, você pode realmente modificar o modo como pensa, sente e experimenta. Especificamente, alterando as palavras que você usa para falar e pensar sobre qualquer situação, você pode consistentemente e deliberadamente mudar seu estado emocional e sua experiência de vida. Ao selecionar conscientemente as palavras que você usa nas conversas e reflexões, você pode mudar sua vida e moldar seu destino. Você pode escolher entre usar deliberadamente palavras que são poderosas ou palavras que são contraproducentes. Para colocar isso em prática, 1. Preste muita atenção às palavras que você habitualmente usa para descrever suas emoções negativas. Por exemplo, irritado, confuso ou deprimido. 2. Desenvolver uma lista de alternativas criativas para essas palavras, como encantado, curioso ou oportunidade de mudar o caminho. Essas alternativas devem idealmente fazer você rir ou, pelo menos, se sentir menos intenso. 1. Faça uma tentativa consciente e deliberada de usar sua nova escolha sempre que surgir a situação na qual você teria automaticamente usado sua palavra antiga. Em um curto período de tempo, você começará a sentir e agir de maneira diferente à medida que seus pensamentos começarem a seguir o padrão novo e preferido. 2. Desenvolva um meio eficaz de reforçar sua transformação. Por exemplo, talvez você possa ter um amigo no esquema e faça com que ele o lembre. 3. Saiba que a sua nova escolha de palavras pode intensificar as emoções positivas ou diminuir os sentimentos negativos. Selecione novas palavras que sejam divertidas de usar, imaginativas e eficazes. Um agente poderoso é a palavra certa. Sempre que nos deparamos com uma dessas palavras intensamente corretas, o efeito resultante é tanto físico quanto espiritual e elétrico. Mark Twain. Palavras formam um fio sobre o qual nós amarramos nossas experiências. Aldous Huxley. As metáforas do poder da vida. As metáforas podem estimular ou limitar a experiência da vida. Quando a metáfora é adotada, você adota automaticamente as vantagens e as limitações da metáfora quando pensa na nova atmosfera. Portanto, escolha metáforas com cuidado. Uma metáfora é usada sempre que um princípio é explicado comparando-o a outra coisa. A familiaridade com a metáfora nos permite obter uma visão do novo princípio. As metáforas são o principal meio de aprendizado. Elas fornecem uma maneira de visualizar algo desconhecido em termos de atributos semelhantes, algo familiar. As metáforas fornecem um quadro de referência para o novo conhecimento. Ao tomar consciente e deliberadamente o controle das metáforas que você usa, você pode influenciar e moldar sua experiência dos pontos altos e baixos da vida. As metáforas são extremamente persuasivas e, simplesmente mudando sua metáfora subjacente, você pode fazer uma diferença notável em relação à maneira como você age e sente. Faça um esforço consistente para adotar metáforas poderosas e positivas e perceba a mudança em sua vida. A metáfora é talvez uma das potencialidades mais frutíferas do homem.
Sua eficácia beira a magia e parece uma ferramenta para a criação que Deus esqueceu dentro de uma de suas criaturas quando Ele o fez. José Ortega y Gasset. Toda a percepção da verdade é a detecção de uma analogia. Henry David Thoreau. As 10 emoções do poder. Algumas pessoas sentem-se à mercê de suas emoções. No entanto, na realidade, cada pessoa cria suas próprias emoções, e elas devem ser vistas como um recurso importante e uma chamada para a reação. Nessa perspectiva, as emoções são um sinal, ou mesmo uma subconsciente permissão, de se sentir de um jeito ou de outro. Para dominar suas emoções e estar em uma posição consistente para gerar emoções positivas, 1. Sempre que sentir emoções fortes, dê um passo para trás e veja o que realmente está sentindo. O simples ato de clarear seus sentimentos muitas vezes diminui a intensidade emocional dos que são negativos. 2. Reconheça que as emoções são sinais úteis, portanto, sinta-se grato pelo fato de seu sistema de sinais estar operando normalmente. Este ato também fortalecerá seu equilíbrio. 3. Pergunte-se por que você se sente assim. Os fundamentos apresentam emoções racionais ou totalmente irreais. Procure por razões pelas quais você pode estar se sentindo dessa maneira. 4. Visualize ocasiões no passado quando você já se sentiu da mesma maneira e tenha usado com sucesso essa emoção para estimulá-lo em alguma conquista ou outra coisa. 5. Construa sua própria autoconfiança pessoal de que você pode lidar com essa emoção hoje e no futuro. 6. Fique entusiasmado e entre em ação. Tome uma ação direta que prova que você está progredindo. As 10 emoções positivas do poder são 1. Amor e calor. 2. Agradecimento e gratidão. 3. Curiosidade. 4. Excitação e paixão. 5. Determinação. 6. Flexibilidade. 7. Confiança. 8. Alegria. 9. Vitalidade. 10. Contribuição. A principal tarefa é encontrar maneiras de cultivar regular e consistentemente as 10 emoções do poder. A obsessão magnífica. Toda pessoa tem o poder de criar um futuro atraente e magnífico para si mesmo, estabelecendo e depois alcançando objetivos poderosos e altamente motivacionais. De fato, a realização de objetivos vívidos e dinâmicos é a base de todo sucesso. As metas devem ser 1. Desenvolvidas com clareza e em detalhes específicos. 2. Imediatamente seguidas pelo desenvolvimento de uma ação regular e consistente em direção à realização. 3. Vividamente imaginada e emocionalmente apreciada pelo menos 2 vezes por dia para mantê-lo motivado e no caminho certo. E lembre-se que, em última análise, alcançar o objetivo é importante, mas a qualidade de vida que você experimenta ao longo do caminho é muito mais importante. Nós somos o que somos e onde estamos porque primeiro imaginamos. Donald Curtis. Nada acontece a menos que primeiro seja um sonho. Carl Sandburg. Não há nada como o sonho de criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Victor Hugo. O desafio mental dos 10 dias. O desafio é assumir o controle total de seus pensamentos e recusar-se a participar de quaisquer pensamentos ou emoções inúteis por 10 seguidos dias. Seu padrão habitual de pensamento o levou ao seu nível atual de conquistas. Portanto, para avançar para um novo nível de sucesso pessoal e profissional, você deve criar padrões novos e mais poderosos ao 1. Para os próximos 10 dias consecutivos, recuse-se a pensar em quaisquer sentimentos ou pensamentos inúteis. 2. Sempre que começar a sentir-se negativo sobre qualquer coisa, questione a si mesmo. O que há de bom nisso? O que não é perfeito ainda? 3. Sempre que vir um desafio, concentre-se em possíveis soluções e não no problema em si. Se você se pegar entregando-se a pensamentos negativos por um longo período, espere até a manhã seguinte e comece de novo. O objetivo é passar 10 dias consecutivos apenas com pensamentos e emoções otimistas. Hábito é o melhor dos servos ou o pior dos mestres. Nathaniel Emmons. Primeiro fazemos nossos hábitos e, depois, nossos hábitos nos fazem. John Dryden. Parte 2. Tomando o controle. O sistema mestre. Influência final. Seu sistema mestre. Se uma pessoa quer mudar alguma coisa na sua vida, ela deve mudar o modo como se sente ou como age. Das 2 opções, mudar o modo como você se sente em relação aos eventos em sua vida é potencialmente mais poderoso, porque mudar a maneira como você se sente muda automaticamente a forma como você age.
Existem 5 elementos que afetam como uma pessoa se sente. 1. O estado mental e emocional que você está sentindo sempre que fizer uma avaliação de seus sentimentos internos. 2. As perguntas feitas como parte do processo de avaliação podem ter uma forte influência nas respostas dadas. 3. Seu sistema de valores influencia como você se sente. Você sempre se sentirá bem quando estiver se movendo em direção a um valor positivo. 4. Suas crenças subjacentes determinam as expectativas e fornecem uma base a partir da qual você faz outras avaliações. 5. As experiências de reflexão servem para refinar e aumentar valores e crenças, e nos encorajam a fazer perguntas diferentes e deslocar-se para novas direções. Uma mudança em qualquer um desses 5 elementos terá um efeito poderoso na maneira como você pensa, sente e se comporta em várias áreas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma força poderosa na formação de seu destino final. Os homens são sábios em proporção, não à sua experiência, mas à sua capacidade de experiência. George Bernard Shaw. Valores de vida, sua bússola pessoal. Você pode literalmente mudar a direção de sua vida simplesmente realinhando seus valores para refletir com mais precisão no seu destino final. Os valores das pessoas mais próximas a você e mais queridas guiam sua decisão e, portanto, detêm a chave para sua determinação final e conquistas da vida. Em certo sentido, todas as decisões que uma pessoa toma em sua vida podem ser vistas como um esclarecimento de seus valores. A única vez que uma pessoa tem dificuldade em tomar uma decisão é quando não sabe ao certo o que mais valoriza das alternativas. Valores atuam efetivamente como um imã, nos puxando para aqueles que temos como altos e nos repelindo daqueles que nós não gostamos e queremos evitar a todo custo. A chave para a felicidade a longo prazo é viver pelos seus próprios ideais, com o efeito mais forte possível no sistema de valores positivos. Muitas pessoas passam mais tempo se preocupando com o que querem, quando, na realidade, quem elas são tem uma influência muito mais poderosa sobre como elas passam suas vidas. E, finalmente, o que elas têm. Os valores são a bússola que guiará cada pessoa ao seu destino final. 1. Para ter um controle positivo e firme sobre seus valores, experimente os seguintes exercícios. 1. Defina e escreva uma lista dos valores mais altos que você mantém atualmente em ordem de importância. Faça isso escrevendo em uma folha de papel sua resposta à pergunta: o que é mais importante para mim na vida? 2. Examine sua lista com cuidado e atenção. Você configurou inconscientemente algum conflito? Por exemplo, você tem 2 valores em sua lista que são completamente opostos, mas estão muito próximos em sua ordem de prioridades. Isso criará grandes conflitos, e você deve configurar suas prioridades para evitar quaisquer conflitos. 3. Em seguida, anote sua resposta a esta pergunta: quais são os meus valores a fim de alcançar o verdadeiro destino que eu desejo e mereço? Anote os valores em ordem para que uma pessoa precise ser capaz de alcançar o destino que você tem em mente. 4. Agora desenvolva uma nova lista de valores com os quais você pode trabalhar para abraçar as ações de sua vida. A nova lista geralmente será uma combinação de seus valores presentes e valores adicionais que são necessários para alcançar com sucesso o seu objetivo final. Por outro lado, os valores podem ser de 2 tipos: aqueles que você deseja abraçar e mover e aqueles que deseja evitar e afastar. Você pode repetir os mesmos exercícios acima mencionados para desenvolver uma lista de valores que você deseja evitar totalmente em sua vida. Nunca nada esplêndido foi alcançado, exceto por aqueles que desejavam acreditar que alguma coisa dentro deles era superior à circunstância. Bruce Barton. Nós somos o que repetidamente fazemos. Aristóteles. Esteja mais preocupado com seu caráter do que a sua reputação, porque o seu personagem é o que você realmente é, enquanto a sua reputação é apenas o que os outros acham que você é. John Wooden. Regras. A maioria das pessoas vive por um conjunto de regras autoimpostas, um conjunto de condições que, se obtidas, lhes darão permissão para se sentirem bem e, caso contrário, dão permissão para sentir alguma dor. Na realidade, no entanto, esses tipos de regras são totalmente autoimpostas. Portanto, para gastar mais tempo pensando de forma positiva, desenvolva um novo conjunto de regras pessoais que sejam alcançáveis em uma base consistente, independente das ações de qualquer outra pessoa. Muitas pessoas vivem de suas próprias regras impostas e totalmente arbitrárias, sem perceberem que estão fazendo isso. Pior ainda, a maioria das pessoas tem mais regras para as coisas que os fazem se sentir mal do que para os eventos que as fazem se sentir bem,
colocando os dados contra si mesmas. Os sistemas de regras internas de muitos são uma coleção de fragmentos de sabedoria comum adquiridos em diferentes configurações. Uma abordagem mais positiva e racional é assumir um controle firme e positivo sobre o seu próprio sistema de regras internas, com o objetivo de criar uma série de regras de empoderamento que farão com que você se sinta bem e um número muito limitado de regras que enfraqueçam quando você se sentir mal. E as regras positivas devem ser tomadas sobre as coisas que você tem controle sobre eventos de vida aleatórios. Na criação de suas próprias regras, 1. Crie suas regras para que você esteja no controle e o mundo exterior tenha muito pouco efeito sobre como você se sente. 2. Configure seu sistema de regras para que seja extremamente fácil se sentir bem e excepcionalmente difícil se sentir mal. Dê o seu viés positivo do sistema de regras. 3. Faça os pontos de gatilho sobre seus eventos de regras que você tem controle sobre. 4. Evite regras conflitantes vigorosamente. Conecte os altos níveis de dor com regras antigas que enfraquecem o estilo e substitua-as por regras positivas que têm níveis intensos de prazer. 5. Aproveite o tempo para se comunicar e explicar seu sistema de regras para as pessoas mais próximas a você. Peça-lhes para ajudá-lo a viver de acordo com as regras poderosas que geram prazer. Pense em se responsabilizar por um padrão mais elevado do que qualquer outro indivíduo espera de você. Henry Ward Beecher. Referências. A origem a partir da qual as crenças e os valores essenciais de uma pessoa são selecionados são suas referências, suas experiências pessoais ou experiências pessoais de outras pessoas sobre as quais eles podem ouvir, ler ou ver na mídia. Quanto maior o número e a qualidade das referências disponíveis, mais efetivamente podem ser feitas escolhas significativas para suas próprias vidas. Para expandir a qualidade de sua vida, faça um esforço consciente e consistente para expandir as referências disponíveis para você escolher. Há um suprimento inesgotável de referências em livros, por exemplo. O modo como alguém escolhe usar suas referências determina como elas se sentem, porque se algo é bom ou ruim, é inteiramente baseado no referencial com o qual é comparado. A chave é aprender com o passado, mas não viver nele. Uma pessoa não dirige um carro olhando pelo espelho retrovisor, mas usa o espelho quando necessário. Para enriquecer sua vida, expanda suas referências. Buscar ideias e experiências que não façam parte de sua vida, a menos que você faça um esforço racional e consciente para buscar novas experiências. Leia sobre experiências que outras pessoas tiveram, saia e adicione-as à sua própria vida. Ao melhorar e melhorar suas referências, você pode enriquecer sua vida. A única maneira de descobrir os limites do possível é mergulhá-los no impossível. Arthur C. Clarke. A mente do homem esticada para uma nova ideia nunca volta às suas dimensões originais. Oliver Wendell Holmes. Imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein. O conhecimento do mundo é apenas para ser adquirido no mundo, e não em um armário. Lord Chesterfield. Nós nos elevamos com nossos pensamentos, subimos em nossa visão de nós mesmos. Identidade. Sua identidade são as crenças que você usa para definir sua própria individualidade, o que o torna único. Sua identidade tem uma influência direta em como você escolhe usar seus recursos e também como você interage com os outros. A identidade de uma pessoa define sua vida e sua visão de si mesma. Portanto, identidade é a chave para as ações futuras de qualquer pessoa. Para ser melhor, simplesmente crie uma identidade nova e mais poderosa para si mesmo e, em seguida, saia e viva de acordo com essa identidade que escolheu. A maioria das pessoas considera que suas identidades foram moldadas exclusivamente por suas experiências. No entanto, duas pessoas podem atravessar a mesma experiência e sair com memórias totalmente diferentes. Claramente, a interpretação das experiências de uma pessoa é muito mais influente para a formação de uma identidade do que a própria experiência real. Portanto, antes de começar a moldar uma identidade mais poderosa para si, reserve um momento para avaliar onde você está atualmente. 1. Se você fosse procurar em um dicionário sobre o seu nome, o que estaria no verbete? Anote um verbete de dicionário para a sua vida até o presente. 2. Se você criasse um cartão de identificação que descrevesse você para estranhos, o que você incluiria no cartão de ID e o que você deixaria de colocar? Esses exercícios devem ilustrar que sua identidade é simplesmente o que você escolheu para se identificar no passado.
Isso significa que para criar uma identidade nova e fortalecedora, você simplesmente precisa escolher itens diferentes com os quais se tornar intimamente associado. As etapas para inventar uma identidade mais poderosa são: 1. Faça uma lista de todos os elementos de uma identidade dinâmica e excitante que você gostaria de ter. Deixe a sua imaginação correr solta e desenvolva um esboço a lápis da identidade ideal, apenas a partir da sua perspectiva. 2. Dê uma nova olhada na sua primeira lista e acrescente alguma excitação e entusiasmo. Adicione as características das pessoas que você realmente deseja. Resolva algumas ideias dinâmicas em sua lista de identidades e anote sua lista expandida. 3. Desenvolver um plano de ação. Como uma pessoa com esse tipo de identidade viveria? Com quem eles se associariam e como seus amigos reforçariam sua identidade? Como essa pessoa se vestiria, agiria e viveria? Como eles tratariam os eventos que ocorrem em seus negócios e vidas pessoais? Seja detalhado, específico e anote os seus pensamentos à medida que avança. 4. Comprometa-se a viver sua nova e melhorada identidade, projetando sua nova personalidade para todos com os quais você entra em contato. Leia sua descrição com frequência e junte-se a esse grupo de elite que prefere falar sobre isso. Existem mais pessoas que são prisioneiras de seu passado do que as que se propõem a admitir isso. Na realidade, no entanto, as pessoas podem expandir e melhorar, até mesmo você. Portanto, esqueça o passado e se concentre na qualidade de sua vida no presente. Estabeleça as bases para uma vida ainda melhor no futuro, abraçando-se em vez de evitar a mudança. Faça um esforço consciente e racional para desenvolver uma identidade mais poderosa e dinâmica para você. Se nós fizéssemos todas as coisas que somos capazes de fazer, nós literalmente nos surpreenderíamos. Thomas Edison. Nada grande jamais será alcançado sem grandes homens, e homens são grandes somente se eles estão determinados a ser assim. Charles de Gaulle. Quando escrita em chinês, a palavra crise é composta de dois personagens. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. John F. Kennedy. Parte 3. A lição no destino. Certifique-se de viver a vida ao máximo enquanto estiver aqui. Experimente tudo e divirta-se. Aproveite o processo assim como o destino para o qual você está se dirigindo. Combine a espontaneidade da juventude com a sabedoria da experiência e continue crescendo, aprendendo e amando. Viva todos os dias como se fosse o dia mais importante de toda a sua vida, porque na realidade ele é. As pequenas decisões que uma pessoa toma todos os dias criam seu destino final. Portanto, se uma pessoa controla como ela pensa, sente e age, ela controla seu próprio destino, independentemente das condições físicas externas em que ela possa estar. A única coisa sobre a qual toda pessoa tem controle é seu próprio mundo interno. Todos podem decidir o que as coisas significam e o que fazer sobre qualquer coisa. Os únicos limites para o impacto que você pode causar no mundo são determinados pela sua própria imaginação e comprometimento. Dificuldades de superação são um elemento crucial que molda o caráter e molda a personalidade. Todo mundo tem o potencial de se tornar um herói, escolhendo corajosamente para contribuir, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Os heróis desafiam a imaginação, fazendo o que acreditam ser certo, apesar de quaisquer condições externas. Ser um herói não exige necessariamente um esforço épico. Mesmo as pequenas coisas podem ser significativas. Por exemplo, o que você escolhe comprar pode enviar um sinal forte para as empresas consumidoras. Se você não compra um produto que é ineficiente em termos de energia e, em vez disso, compra produtos ambientalmente saudáveis, você literalmente faz com que as empresas melhorem seus produtos e busquem alternativas. O poder do consumidor está em suas mãos com a decisão que você toma no supermercado e nas lojas. A vida é mais agradável e mais recompensadora quando é tocada completa do que de forma parcial. Você precisa estar disposto a se sentir estúpido e parecer bobo às vezes quando estiver experimentando coisas que são novas e que podem não funcionar. E se elas não darem certo, você está disposto a rolar com os socos e seguir em frente com algo novo? Caso contrário, você nunca poderá descobrir os limites do que é realmente capaz de alcançar. A oportunidade de contribuir para a sociedade não é uma obrigação, é uma oportunidade de dar algo de volta e tornar o mundo um pouco melhor, porque você contribuiu. Portanto, você deve mostrar pequenos atos de serviço público que você pode dar sem qualquer publicidade. Idealmente,
Seu serviço público deve ser focado em um pequeno grupo, para que você possa ter a oportunidade de ajudar alguém. Esse é o caminho mais seguro para cultivar uma personalidade nobre e poderosa. É importante lutar pelo equilíbrio em sua vida e não pela perfeição. Algumas pessoas têm medo de dar qualquer coisa de volta à comunidade estrangeira, porque acham que isso iria tomar conta de suas vidas. Na realidade, porém, a vida é um equilíbrio entre dar e receber. Cuidar de seus próprios interesses e levar tempo para contribuir para o bem-estar dos outros. Alguém deve nos dizer, logo no início de nossas vidas, que estamos morrendo. Então podemos viver a vida até o limite, a cada minuto de cada dia. Faça. O que você quiser fazer, faça isso agora. Há apenas alguns amanhãs. Michael Landon. Algum dia, depois de termos dominado os ventos, as ondas, a força e a gravidade, vamos aproveitar as energias do amor. E então, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. Teilhard de Chardin. Você não pode ter um dia perfeito sem fazer algo para alguém que nunca será capaz de lhe pagar. John Wooden. Foi involuntário. Eles afundaram meu barco. John F. Kennedy, quando perguntado como ele se tornaria um herói. Se eu tivesse minha vida para viver de novo, ousaria cometer mais erros da próxima vez. Eu relaxaria. Eu seria mais tola do que eu tenho sido nesta viagem. Eu levaria menos coisas a sério. Eu tomaria mais oportunidades. Eu faria mais viagens, eu subiria mais montanhas e nadava mais rios. Eu comeria mais sorvete e menos feijão. Eu teria talvez mais problemas reais, mas menos problemáticos. Você vê, eu sou uma daquelas pessoas que são fáceis e saudáveis hora após hora, dia após dia. Oh, eu tive meus momentos. Se eu tivesse que fazer isso de novo, eu teria um pouco mais deles. Na verdade, eu tentaria não ter mais nada. Apenas momentos, um após o outro, em vez de viver tantos anos à frente de cada dia. Fui uma daquelas pessoas que nunca saiu de casa sem um termômetro, uma garrafa de água quente, uma capa de chuva e um aparato. Se eu pudesse fazer isso de novo, viajaria mais levemente do que antes. Se tivesse que viver minha vida novamente, começaria descalço mais cedo na primavera e ficaria assim no final do outono. Eu iria para mais pubs, andaria mais de carrosséis, eu iria escolher mais margaridas. Nadine Stair.